Bom dia, combinautas! Estamos em Rio Branco, no Acre, e hoje é dia de rolezinho turístico, histórico. Eu gosto, vocês gostam? Fica aí que vai ser legal. A gente tá aqui na frente do Palácio Rio Branco e ali do lado de lá é o Memorial dos Autonomistas. Aqui no centro ainda tem o Museu da Borracha, tem umas igrejas bonitas também. Dá uma volta aí, conhecer um pouco da história do Acre. Vem com a gente! Pode entrar? É aqui ou é pra lá primeiro? Ai, que legal. Você grava, depois fala? Pode falar. Você acha ruim aparecer? Não tem problema. Não pode falar. Vou deixar você gravar um pouquinho com mais. Tá bom. Tá? Aqui, hoje em dia, é só pra visitação ou ainda é? Funciona como sede do governo também. Ah, também é sede do governo ainda. Legal. Vitória, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. A gente tem uma visitação um pouco mais histórica e ela se estende um pouco mais. E a gente tem também uma visitação mais livre. E aí fica a critério do visitante, se ele quer algo mais rápido, se ele quer algo mais contextualizado. Depende de você também. Ah, pode ser a histórica. Eu gosto de saber tudo. Uhum. A gente inicia a visitação nessas duas salas. Elas vão tratar a respeito da construção do nosso prédio, do Palácio Rio Branco. Ele é construído a partir de 1929, inaugurado em 30 e concluído só em 48. Ele é construído visando a necessidade de ser tanto sede do governo como moradia daqueles governadores daquele período. Então, a gente vai ter esse comparativo, né? Moradia e também sede do governo. A gente passa por um processo de transição que se desvincula, vem cada vez mais se desvinculando da ideia de dois seriais à construção de um prédio grandioso, inspirado em algumas igrejas neoclássicas no Palácio Rio Branco, dá uma pontapé inicial também para a modernidade que chega ao Acre a partir da década de 30. Então, esse processo de transição. Por isso, nós temos algumas fotografias que fazem essa menção dos seriais até a construção do prédio. Essa aqui é a antiga sede governamental. Nós tínhamos o antigo palácio, que foi substituído por esse que nós temos atualmente. Atualmente nós funcionamos tanto como museu na parte inferior, e na parte superior nós funcionamos como sede do governo. Ah, entendi. Então é separado. Mas aí o governador ainda trabalha daqui. Então despacha daqui. Legal. Essas marcações foram encontradas, gente, no território, mas não se sabe qual povo que fez e tal. E aí aqui atrás que tem a parte principal. Você vai vir aqui, vai aproximar o olho e aí você vai conseguir visualizar as peças de cerâmica antigas que foram encontradas dentro do geográfico. Pode ir. Vou olhar, acho que não dá pra mostrar no vídeo. Ai, que massa. Urnas funerárias. Ah, dá pra ver sim. Essas urnas funerárias foram encontradas nesses, como chama esses? Desses Geoglifos. Ah, que legal. Ó, gente, de longe você vê o geoglifo. E aí se aproxima bem pertinho, você vê o vaso careta lá atrás. Agora entra nessa nova sala aqui, História do Povoamento. Essa sala dedica-se aos povos originários do nosso estado. Nós vamos ter aqui 16 etnias, representando cada etnia que nós temos atualmente. Nós temos 16 fotografias, representando cada uma delas. Estamos quase 22 povos indígenas que vivem nessa região. Os povos originários, os povos indígenas, estavam nessa região antes da chegada dos imigrantes, então eram realmente os grupos que ocupavam esse território, mas que foram marcados pelo conflito direto, né? Como se vê que existem vários conflitos internos nessa região com relação a territórios indígenas, acabam sendo perseguidos nesse processo, com as chamadas correrias, que eram realmente processos de tentativas de tomar esses povos indígenas. E vai ser, o termo se dava realmente ou corria ou morria. Então, muitas etnias acabam sumindo nesse período. A gente vai ter aqui nessa sala representatividade de artesanato dessas etnias, desde a utensílios de caça, pesca e também musicais, investimentos. E os famosos
foi um período muito interessante no nosso estado, que é o período da década de 70, onde cabe a necessidade de lutar pela floresta, principalmente com a vinda de vários pecuaristas para essa região. A gente vai ter um conflito agora direto entre os seringueiros e junto com os povos da floresta contra os pecuaristas que vinham para essa localidade. Então a gente vai ter aí quem queria deixar a floresta de pé e quem queria derrubá-la, né? A borracha já não era mais em larga escala, então os seringueiros acabam ficando esquecidos nessa região. E visando isso, a gente tinha aí essas terras, esses antigos seringais acabam sendo vendidos para fazendeiros. Então a gente vai ter um conflito. Realmente a gente vai ter um movimento chamado Em Paz, que é um movimento de resistência desses mesmos seringueiros, né? Então a gente tinha aí a formatação de correntes humanas, onde esses seringueiros ficavam à frente da floresta, tinha como intuito que não derrubassem, né, sobre a mesma, e a gente vai ter a participação de mulheres, dessas crianças, né, que tinha como principal objetivo manter o seu modo de vida vigente. A gente vai ter a amplitude nesse período do Chico Mendes, que é um dos nomes mais conhecidos aqui no nosso estado. Ele é um dos mais reconhecidos, né, por causa ambientalistas, sindicalistas, enfim. Aí são vários reportes de jornais que tratam a respeito do Chico Mendes, do seu engajamento com relação a essas causas, né, são jornais do mundo inteiro. Então, o Chico Mendes é um dos nomes principais com relação aos impactos. Aqui a gente vai ter garrafas antigas encontradas no seringal nordestino. Foram encontradas nesse seringal, né, garrafas de bebida, perfume, medicamentos, enfim, há uma infinidade delas. E uma espingarda calibre 16, utilizada pelos seringueiros, né, tanto para caça quanto para defesa. Legal. Ao Brasil, nós vamos ter a nossa primeira bandeira do estado e várias tentativas realmente de circulação do território brasileiro, do território boliviano, mas ocupado por brasileiros. Então, a gente vai ter realmente o desejo desses brasileiros de transformar o território em território brasileiro, pela proximidade também com o Amazonas. A gente vai ter umas expedições, entre elas a expedição com Luiz Galvez, em 1899, onde nós fomos país por 8 meses, né, foi fundado o estado da Corrente do Acre. O imperador Galvez vai lá e defende esse território, mas sem muito sucesso. Ele fica aqui um pouco mais de 8 meses. Ele escreveu também a história da bandeira do Acre, essa primeira bandeira do Acre, né, em 1899. Logo depois a gente vai ter outras expedições, e uma delas que é bem importante, que é a Revolução Acreana. Na verdade, a gente ocorre toda uma guerra Brasil-Bolívia, onde esses brasileiros que estavam lutam realmente para ser reconhecidos como território brasileiro. Então, o Acre é um estado que luta para ser reconhecido como um território, como um estado brasileiro. Em 1902, a gente tem uma guerra de 6 meses entre esses brasileiros e bolivianos, e nesse período a gente vence a Bolívia, né, esses brasileiros, o Plácido de Castro, que era o gaúcho, é o grande nome desse período de revolução. E para finalizar todo esse processo de luta, de defesa, de território, a gente vai ter assinado o Tratado de Petrópolis em 1903, no dia 17 de novembro, lá no Rio Branco, da Ministra das Relações Exteriores e acaba mediando realmente a compra Brasil-Bolívia. Então, o Brasil compra o território do Acre, a Bolívia cede esse território em troca de alguns benefícios, entre eles construção da ferrovia Madeira Mamoré, que ainda não foi concluída, e também do território ali próximo do Mato Grosso. Então, há uma troca realmente entre Brasil e Bolívia em favor do território. Quando foi declarada a independência, foi antes disso? Foi em 1899? Foi em 1899. Ah, tá. O nome de Rio Branco, então, é por causa do Barão. Ó, gente, é gigante mesmo o quadro, viu? É o quarto maior do mundo? 2010. Em 2010 foi considerado o quarto maior do mundo. E é bem bonito o prédio também, ó. Acabei de visitar aqui o museu que fica dentro do Palácio Rio Branco, Oititi. E a história do Acre é muito legal. O Acre já foi da Bolívia. Em 1899, ele foi um país durante 8 meses, foi declarada independência. Em 1903 foi feito o Tratado de Petrópolis, ele foi negociado, né, com a Bolívia e ele foi adquirido em troca da construção da Madeira Mamoré. Lembra lá no último vídeo que a gente viu lá os escombros? Ela nunca foi terminada. Então o Brasil prometeu e não fez, mas o Acre virou Brasil. É nossa cara isso, né?
E aí em 1962 virou um estado, então foi antes de Rondônia, foi 20 anos antes de Rondônia. Mas antes disso já era um território. E aí aqui é marcado a história do Acre e a história da borracha, o ciclo da borracha se confundem, né? Desde 1800 já tinham seringueiros aqui extraindo látex das seringueiras. E aí no começo tinha conflitos entre os seringueiros e os indígenas. E depois os seringueiros e indígenas se juntaram contra os pecuaristas. Que aí foi quando o Chico Mendes ficou muito famoso por defender a floresta e tudo mais. E hoje em dia não se tira mais tanto látex quanto antigamente. Mas a gente ainda vai no Museu da Borracha, acho que isso a gente vai contar mais lá. Começa o ciclo da borracha lá por 1850. E aí, com o fim da Segunda Guerra, começa a entrar em declínio. E aí essa atividade deixa de ser tão lucrativa. E aí o governo passa a ceder ou vender essas terras para pecuaristas. E aí isso cria um conflito entre pecuaristas que iriam desmatar para atividade pecuária e os seringueiros que precisavam das árvores em pé para extrair, para tirar seu sustento. E aí nesse contexto aí, já na ditadura militar, começa nos anos 70, que começa esse movimento dos seringueiros. E aí é uma luta que é entre parte pela categoria e parte pelo meio ambiente, para manter a floresta em pé e tudo mais. E aí nesse contexto surge Chico Mendes como uma liderança. A gente até viu uma frase dele lá no parque ontem que dizia: achava que minha luta era pelo seringueiro, depois pela floresta e depois pela humanidade, se eu não me engano. Vamos colocar aqui no vídeo. E aí na década de 80 ele acaba sendo morto. Mas vamos lá no museu agora mostrar mais coisas para vocês. Gente, ali atrás é o Museu dos Autonomistas. E os autonomistas foram de um movimento para transformar o Acre em estado. O Acre até 1962. De 1903, né, quando se tornou parte do Brasil, até 1962 era um território federal, não era um estado, assim como Rondônia. Só que Rondônia foi depois do Acre, né? E aí esse movimento começou desde de que o Acre foi tornado Brasil, principalmente entre os intelectuais, políticos, entre a elite, né? No começo era um conflito armado mesmo, revoltas e tal, mas que foram todas as vezes sufocados pelo governo federal. E aí depois virou um conflito ideológico mesmo, de argumentações e tal. Até que o senador, vou deixar aí o nome da tela dele, que foi o que conseguiu fazer a lei para o Acre se tornar um estado independente. Porque o Acre, ele produzia 1/3 da riqueza do Brasil e não ficava com nada disso, tudo ia para o território federal. Não podia ter universidade, entre várias outras coisas que no território federal não pode, né? Não tinha uma Assembleia Legislativa, não tinha suas próprias leis, não tinha um governador, os representantes eram nomeados pelo governo federal, não eram eleitos. E aí em 62 teve essa autonomia aí, virou um estado. Daí ele veio. Esse movimento autonomista, ele não tinha apoio de nenhum grupo social. Ele era da elite mesmo, né? Essa situação de como ter apoio do sindicato dos seringueiros, ele não tinha. Ele tinha apoio de 2 seringueiros. Esse era um debate que não tinha chegado na ponta da sociedade. Na verdade, só chegou quando foi fazer essa articulação do tempo. Esse Guiomar é o que dá nome a uma cidade? Isso, aqui é o nosso lado, aqui o vizinho. Ah, é que a gente passou por lá. Dentro dessa estrutura administrativa, então, era um governador nomeado? Não tinha governador. Não tinha governador. Eram essas 4 divisões. E aí dentro desse departamento tinham cidades ou não? Tinham cidades aí dentro. Com prefeito? Com prefeito, mas nomeado pelo governo nacional. O Alto Juruá, a capital dele era Cruzeiro, tinha a cidade dele lá. E o Alto Departamento ali de Cararacá incorporava o Alto Juruá. Após a Revolução de 1910 foi que eles se repartiram, né? E tinha o prefeito dele. E ele não tinha autonomia para negociar direto com o Alto Juruá. Ele foi um deputado federal na Araguaia. Um fator bem interessante, ele sempre estava acompanhado de uma figura religiosa. A Igreja Católica nessa época aí, uma
catequese, ele era Ali é o que? É um teatro? Isso. O Teatro Hélio Melo é o primeiro teatro. Foi o ateliê do Hélio Melo primeiro, Hélio Melo. De Boca do Acre, aos 3 anos veio para o Acre, estudou até a 3ª série, seringueiro, aprendeu a escrever, a tocar e a pintar sozinho, autodidata. Os produtos que ele usava a tinta que ele usava nas pinturas deles eram todas natural. Ele extraía da floresta para poder fazer as obras dele. É mais reconhecido fora do Brasil do que no Brasil. Qual foi o maior feito do Hélio Melo no Brasil? Na 27ª Bienal Internacional em São Paulo, ele ocupou o 2º piso no prédio durante a Bienal. Depois disso, ele voltou para uma pequena sala. As exposições dele permanentes de grande porte são em 17 países fora do Brasil. Ele é muito mesmo. Os quadros deles são verdadeiras fortunas no exterior. Aqui ele não é tão valorizado quanto fora do Brasil. Mas ele é muito. Aí o teatro foi em homenagem a ele. Pode ir. O teatro funciona? Funciona. Teve a escolha aqui do Miss e Mister. Tem de dança, tem espetáculos. Legal. Foram tiradas para vir para cá. É tudo fácil de apreensão. E elas não são madeira trabalhada, que nem fala com aqueles encaixes, elas são madeira bruta. Justamente por isso, aqui que elas encaixam e fica a brecha. Aí ele vem e bota o tapão aqui. Ele é todo dessa madeira aqui justamente por isso. Porque é de apreensão. Isso, de apreensão. Ó, o teatro, gente, que bonito. Também a mesma estruturação. A lateral, justamente porque as brechas elas não se encontram. Se você prestar atenção no que eu tô falando, ali ó, tá vendo lá? Ó? Sim. Dali ela abriu tanto que deu de ver ainda, né? Aí essas madeiras aqui, todas elas têm fruto de apreensão. Aqui, primeiro foi o almoxarifado do palácio, depois o ateliê do Hélio Melo, depois a agência de comunicação do Acre. Aquela bem antiga, onde a pessoa chegava, né? Liga pra mim pra cá, aí fazia aqui, funcionou aqui. Após isso, virou um teatro. Olha, gente, o teatro visto de cima, o Teatro Hélio Melo, em funcionamento. Aqui é o mezanino e toda a estrutura é da época. Ele foi construído quando? Eu não tenho a data precisa para a senhora, porque os registros da época nós não conseguimos localizar. Entendi. Tem várias datas, então é melhor a gente deixar em Enquanto era só o território, o governo federal dividiu o Acre em 4 regiões, essas regiões autônomas e que não dialogavam entre elas, justamente para dificultar uma articulação política. Então imagina, durante o ciclo da borracha, 1/3 do PIB brasileiro saía do Acre. Saía mesmo, só ia embora. Imagina o que o Acre não poderia ter sido se não tivesse se tornado Estado antes, não tivesse tido autonomia política, não tivesse política pública pensada para cá, para a região, construção de infraestrutura, de universidade e tudo mais. E essa autonomia, curiosamente, ela surge, infelizmente, né, após o ciclo da borracha, que termina com a Segunda Guerra, e a autonomia aqui é só em 62, e logo depois dessa autonomia conquistada, o Acre elege seu governador, e aí a gente tem o golpe militar, e o governador é deposto, e o governo militar indica o governo para cá. Gente, aí eu fiquei refletindo, né, o Acre já foi território da Bolívia, já foi independente, já foi um país. Depois teve essa luta para ele pertencer ao Brasil, que no final, né, pertenceu ao Brasil. Depois uma luta para se tornar um estado independente, independente não, né, mas um estado com autonomia. E existe essa piadinha, né, que diz que o Acre não existe e tal. Acho que todo mundo já ouviu isso. E eles lutaram muito para existir, tanto para fazer parte do Brasil quanto para existir enquanto estado. Então, não digam que o Acre não existe, o Acre existe pra caralho. Olha, gente, bem em frente ao Museu dos Autonomistas, tem a Biblioteca Pública Estadual. Pra lá, Praça da Revolução, um doguinho. Fica tudo aqui no centro. Agora a gente tá na Catedral de Rio Branco. Ali do lado tem uma livraria. Deu pra ver, né? Estourou a luz.
Essa é a catedral, bem bonita. Olha esse altar. Que coisa linda. Bem bonito, né? Mais próximo. Bem bonito aqui. Olha o teto. Quadros da Paixão de Cristo. Uns vitrais também. A igreja tá vazia porque agora é meio-dia. Vou mostrar ela por fora. Olha por fora. Igreja Virgínia Nazaré de Catum. Torre. Fica tudo aqui, gente, nessa região da... Ali a praça da frente da igreja, né? Fica tudo aqui nessa região. Ali é o Palácio do Governo. É tudo bem pertinho. Ali é a livraria que eu falei. Bem grande, né? Vê? Eu acho que deve ser uma livraria cristã. Porque é na mesma área da igreja. Titi ali. Titi, Nauta e Lucas. Livraria Oscar Romero. Aqui no Museu da Borracha em Rio Branco, as obras de revitalização estão terminando. Logo logo vai reabrir, então quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai estar aberto. Tem um resumão aqui que a gente vai contar depois para vocês. A gente está indo embora sem poder ver, mas levando um pouquinho da semente da seringueira. Igual o Henry Wickman fez em 1876. Mentira, porque ele roubou, né? Essa é a seringueira e a extração do látex para fazer borracha. Não sei se vocês devem saber, né? Você risca e aí cai. Risca o caule e aí deixa a seiva escorrer. escorrer. E aí você produz. É uma planta nativa aqui da região da Amazônia, só tinha aqui. Aí os indígenas já usavam. Isso. E aí em 1880, 70, não sei, um inglês, Henry Wickman, acho que é isso, veio pra cá e aí contrabandeou, se chama biopirataria, e levou essas sementes pra Inglaterra. E aí depois eles começaram a plantar na Ásia. Hoje tem bastante plantação na Ásia também. Antes disso ela foi descoberta aqui. E aí começou a produção de borracha. E aí o Brasil foi vítima dessa biopirataria aí. Levaram para fora do Brasil e hoje produzem em outros países, na Malásia principalmente. Aí ali estava escrito que a Amazônia brasileira chegou a viver uma bela época com a explosão do látex, né? Principalmente em cidades do Acre e tal. Quando esse ciclo da borracha estava no seu auge, no seu ápice. E aí depois que essa produção começou a ficar maior nesses outros países, aqui entrou em declínio, porque era mais barato eles comprarem de lá. Vamos tentar imaginar a produção de borracha mundial tendo como única fonte de matéria-prima aqui. Então era muito dinheiro, muito recurso, né, que saía daqui. Por isso que inclusive chegou a ser 1/3 do PIB de todo o território nacional produzido só no Acre. Pena que não deu pra conhecer, né? Mas quem vier depois a gente já vai poder, porque já tá terminando a obra. Semana que vem já deve estar funcionando. Ó que bonita que é o museu. E é pertinho dos outros que a gente visitou. Agora vamos almoçar lá no Mercado Velho, que a gente viu que tem uns pratos baratinhos. É isso, galera. Esse rolê do almoço do Mercado Velho você já viu. Se você não viu, volte 2 vídeos que tem lá. Todo o nosso rolê gastronômico por Rio Branco. Eu sou a Isabela. O Lucas tá lá na oficina porque a Kombi resolveu dar problema. A gente ainda tá em Rio Branco, mas vamos embora em breve. E fica aí pra você ver as nossas próximas aventuras. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A gente mora numa Kombi e ela tá dando problema mais uma vez. E eu espero que ela fique boa logo. Valeu!